doutora Ana Maria Martins, professora da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e sou diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. E hoje a gente vai conversar com uma doença que é desse grupo dos erros inatos do metabolismo, que é a doença de Fabry. Esses erros inatos do metabolismo são todas doenças genéticas que comprometem o funcionamento do corpo, que é o metabolismo. Para esse metabolismo funcionar, ele deve ter enzimas que vão fazendo as suas reações desde que a gente, quando se alimenta, que isso é absorvido, isso vai sendo distribuído para o nosso corpo, vai para o fígado, vai para o baço, vai para o coração, vai para o cérebro. Essa distribuição toda, isso tudo acontece porque existem enzimas no nosso corpo que fazem. As enzimas, elas são feitas a partir de informações que existem nos nossos genes. Nos nossos genes é que está a receita de como produz essa enzima. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma doença desse grupo, que é a doença de Fabry. A doença de Fabry, ela tem uma característica, junto com mais algumas outras doenças, que é uma doença de uma estrutura da célula que chama-se lisossomo. A célula, a gente tem que encarar a célula como se ela fosse uma cidade. Ela tem que ter luz elétrica, ela tem que ter lugar onde guardar o lixo, ela tem que ter reciclagem, ela tem que funcionar, tem que ter energia, tem tudo. E esse lisossomo, ele funcionaria como a enzima de reciclagem do nosso organismo. Então, tudo aquilo que foi, por exemplo, uma célula pega uma bactéria, ela leva para dentro do lisossomo e lá dentro ela é destruída. Uma célula morre, uma célula pega, essa célula vai para dentro do lisossomo e ali ela vai ser quebrada. O que dá para reutilizar se reutiliza, o que não dá para reutilizar a gente descarta. E a gente tem várias enzimas dentro do lisossomo. No caso da doença de Fabry, existe um depósito de uma substância, porque falta uma enzima que não quebra esse substrato, né, que é essa substância, e ele vai se acumulando nesse lisossomo. A característica da doença de Fabry é que essa célula com esse lisossomo, ela é principalmente localizada na parede dos vasos sanguíneos. Então chama-se endotélio vascular, é todo o revestimento dentro dos vasos. Então a gente vai ter depósito em todos esses locais. Então se a gente pensar, vai ter problema desde aqui até a pontinha do pé, né? Porque assim a gente tem vasos, veias e artérias pelo nosso corpo todo. E em alguns órgãos também vai ter um depósito específico. Pode ocorrer depósito no cérebro, no coração e vai dar uma série de alterações, no rim que vai levar à insuficiência renal. Então a gente tem uma série de alterações dessa doença que muitas vezes a gente acha ela até um pouco parecida com o diabetes. O diabetes também é uma doença que dá bastante complicação cardiovascular, né? E isso é uma coisa que a gente vê nessa doença de Fabry. Como que ela começa? Ela começa em geral na infância e ela tem uma característica que eu vou falar antes para vocês, porque isso muda um pouco, que a herança genética dela, como que ela é passada para os pacientes? Ela é uma herança que a gente chama herança ligada ao X. O que significa? O significa que o gene que tem a receita para essa enzima, para a doença de Fabry, ele está localizado num cromossoma X. O que o X tem de especial? Ele é um cromossoma sexual. Nós sabemos que as mulheres têm 2X, os homens têm um X e um Y. Então, se uma mulher carrega em um cromossoma X dela, ela tem 2, e ela carrega a receita errada num e a receita certa no outro, o que vai acontecer? A cada vez que ela for fazer um filho, ou vai o X com a receita certa ou vai o X com a receita errada, 50%. Então ela tem 50% de passar esse gene com a receita errada para os filhos e para as filhas, tá? Se eu tenho um homem que carrega esse X com esse gene, porque a receita está errada, ele não tem outro X. Então, e ele dá o X para as filhas dele. Para os filhos, ele dá o Y, porque é o homem que determina o sexo da criança, certo? Então, todas as filhas dele carregarão esse X com esse gene, com essa receita errada. A outra coisa interessante dessa doença é que a gente tem várias doenças que são
da mesma forma ligada ao X e que as mulheres, em geral, não têm nenhuma doença, não tem sintoma nenhum. Ela só carrega o X, passa para os filhos, mas ela não tem nenhum sintoma. Como, por exemplo, a hemofilia, o daltonismo, que não enxerga as cores, isso aparece só nos homens. A calvície, graças a Deus, aparece só nos homens, né? Nós mulheres não carregamos esse gene. Por quê? Porque é uma herança ligada ao X. Mas na doença de Fabry, que nós não sabemos porquê, não existe uma explicação clara ainda, as mulheres têm muito sintoma, têm muito doença. 70% a 80% das mulheres que carregam esse gene com a receita errada, elas vão ter sintomas da doença, tá? Quais são os sintomas? Começa na infância, nos meninos entre 6 e 8 anos, nas meninas entre 9 e 11 anos de idade. E o que em geral aparece primeiro é uma dor em queimação, um formigamento, com uma dor em queimação nas mãos e nos pés. E essa dor, ela é desencadeada quando tem uma mudança de temperatura, que está muito calor, ou ficou muito frio, ou a criança está com febre, então a temperatura do corpo dela vai aumentar. E o que acontece nessa doença? Conforme aumenta a temperatura, o indivíduo também tem depósitos nas glândulas sudoríparas, então ele não consegue suar. Então, se a temperatura dele vai aumentando, ela vai aumentando, porque ele não sua. Porque quando a gente sua, a gente diminui um pouco a temperatura do nosso corpo. Ele não tem como fazer isso, porque ele tem uma sudorese diminuída. Então, nestas situações, vai aparecer essa dor, que é uma dor importante, né, que em geral a criança se queixa, mas infelizmente quando ela é levada num pronto-socorro, é levada no pediatra, o pediatra não conhece essa doença como toda doença rara, como nós médicos não temos aulas de doença rara, a gente se informa sem conhecer a grande maioria dessas doenças. Então o médico, se ele não conhece, a mãe diz, olha, esse menino tem uma dor, como é que é a dor? Ah, queima a mão. Para ele aquilo não representa nada, ele vai fazer um raio-x, vai fazer um exame de sangue, não vai dar nada, ele vai dizer, é coisa de criança, acho que a senhora não tem que se preocupar porque está tudo normal. É assim que ele vai dizer. Só que o problema, ele vai continuando. Então é uma doença progressiva, porque esse depósito nos lisossomos, porque ele não tem a enzima, ele vai criar alguns problemas. Então ele pode depositar no olho e fazer uma alteração na córnea, que nós podemos olhar e isso ajuda no diagnóstico, por exemplo. Alguns oftalmologistas já encaminharam pacientes com doença de Fabry, com suspeita de doença de Fabry por conta dessa alteração na córnea. E aí a gente vai começar a ter, além dessa dor em mãos e pés na infância, a gente pode ter dor na barriga, pode ter diarreia, né, que atrapalha realmente a criança, e não vai ter nenhuma outra alteração mais grave. Com o passar da idade é que eu consigo, o que vai acontecer são problemas no coração, como arritmia, por exemplo, que pode acontecer num adolescente, tipo 17, 18 anos de idade, um infarto numa idade como essa, um acidente vascular cerebral, né, que também pode acontecer. E os trabalhos mostram que quando não havia tratamento, por volta de 30 anos, os homens apresentavam insuficiência renal. E muitos deles eram diagnosticados só da insuficiência renal, né? Agora, quando você ia perguntar para ele se ele tinha alguns outros sintomas, aí é que a gente acaba descobrindo que essa doença, ela não é só insuficiência renal, né? Ela tem uma história grande que vem da dor na mão e no pé, a dor de barriga, a diarreia, pode ter alteração de audição, surdez, um zumbido no ouvido que chama tinnitus, também pode aparecer. Às vezes esse zumbido ele vai e volta e depois com o tempo, com a progressão da doença, ele acaba ficando fixo nesse local. E de maneira geral é uma doença que é o que a gente chama de multissistêmica, porque nós vamos ter o problema no olho, problema nos ouvidos. Em termos de pele, a gente pode ter o angioqueratoma. O angioqueratoma, ele é como se fosse uma manchinha roxa, só que ela é sobrelevada, ela é gordinha assim, ele é meio arroxeado. Ela aparece mais na região que a gente chama do calção, ali em volta do umbigo, que ela vai aparecer mais, tanto em meninos quanto em meninas. Como os homens têm um X só, a doença neles é mais grave do que nas mulheres, mas como eu já disse, 80% das mulheres têm algum sintoma, que podem ter
o AVC, existe mulher que fez transplante renal, mas obviamente numa frequência menor do que os homens, mas elas podem ser tão sintomáticas como os homens. Então é uma doença que ela vai acometer várias pessoas dentro da família. Quando a gente faz diagnóstico de um paciente com doença de Fabry, a gente começa a estudar a família toda, os irmãos e as irmãs, as filhas nós já sabemos que elas são portadoras, mas a gente confirma para a família ver o resultado do exame, mas nós já sabemos que toda filha de um homem com Fabry vai ter doença de Fabry. Hoje em dia existe tratamento, o tratamento é a terapia de reposição da enzima, então esse tratamento, ele é um tratamento que é endovenoso, né? Ele é feito no ambiente hospitalar e esses pacientes, eles começam a fazer o tratamento quando eles têm alguma alteração que seja a indicação, e aí ele vai fazer uso dessa medicação a cada 15 dias. O que a gente tem aprendido, né, a doença ela é bem conhecida para nós desde 2002, né, que ela ficou mais conhecida para nós porque chegou o tratamento. O que nós temos aprendido é que quanto mais cedo o tratamento é inserido, melhor vai ser para o indivíduo. Então, se eu tenho uma família onde já tem pessoas que fizeram transplante renal, que já tiveram insuficiência renal, famílias com perdas, né, que as pessoas morreram, principalmente os homens, nessa situação da insuficiência renal, e a gente tem um menino que começa a ter um quadro de dor nas mãos e nos pés, quanto mais rápido a gente entrar com a medicação para esse menino, mais a gente vai prevenir que ele tenha as graves complicações, né? O acidente vascular cerebral, a arritmia cardíaca, fazer fibrose no coração, e isso vai gerar a arritmia e a insuficiência renal. Muito obrigada. Casa Ranger, nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.